Oi, pessoal, tudo bem? Então, de novo, a aula estava ficando meio longa e eu acabei cortando a aula no meio, né, novamente. Então, isso me fez perceber que tem um comando que eu acho que pode ser útil eu mostrar para vocês, que é esse comando aqui, o comando save, né? Então, aqui eu estou dando save. Lembra que a gente tinha uma tabela chamada ngeral? E aqui eu dou o caminho, né, do arquivo. Então, file igual, e aqui é o caminho do arquivo, que como eu falei, né, para quem usa o Windows vai ter alguma coisa diferente, vocês têm que ver para qual caminho vocês vão ter que salvar. E eu não falei muito de caminho, né, mas o caminho para vocês, porque para mim vocês estão tão familiarizados com esse tipo de coisa, né? Já nasceram aí com o computador, que vocês devem saber. Mas se você não souber o caminho de algum arquivo, você clica aqui em Properties, né? Clica com o botão direito. E aí aqui vai estar o caminho, né? Desse arquivo. Então, esse arquivo apareceu porque eu rodei esse comando, então eu salvei a tabela. E ela fica salva em um comando, em um arquivo que se chama ngeral. Poderia se chamar qualquer coisa, poderia ter chamado ele de tabela, banana, o que eu quisesse. E ponto rdata, tá? Com R maiúsculo, com D maiúsculo. Esse comando ele é útil porque depois eu posso carregar essa tabela. Então, agora, né, o que eu vou fazer é, ao invés de eu rodar aquela tabela tudo de novo, que a gente já tinha feito várias coisas, a gente tinha dividido entre ingressantes e veteranos, por exemplo, né? Eu venho aqui e só dou load, e aí eu dou o load, ele vai carregar uma tabela que se chama ngeral, tá? O nome da tabela que ele vai carregar é o nome original da tabela, tá? Então, se eu tivesse chamado isso aqui de qualquer outro nome, a tabela ainda continuaria chamando ngeral, tá? E aqui está a tabela, só para vocês lembrarem. Ela tinha aqui os alunos, né? Curso, termo, nota 1, nota 2, turno, que tem diurno e noturno, nota média, que a gente calculou, e o grupo, né? Se era ingressante ou veterano, que a gente também classificou de acordo com essa variável termo, tá? Esse comando ele é legal, mas eu diria para vocês o seguinte, só uma dica, né? Se tiver algo muito, muito, muito importante que vocês queiram salvar, você fez o trabalho a tarde inteira, quer salvar, eu recomendo que vocês salvem ele em um arquivo CSV, Excel, diria CSV é melhor ainda, tá? Porque pode acontecer de você salvar um arquivo nesse formato rdata e aí de repente você vai carregar isso em um outro computador que tenha uma outra versão do R e aí você vai ter problemas, tá? Isso já aconteceu comigo, por isso que eu deixo a dica aqui para vocês. Bom, só para a gente aquecer aqui, né? Vou mostrar um comandinho legal que vocês podem usar, que é o summary. Se eu fizer o summary dessa tabela ngeral, olha só o que vai aparecer, né? Vai aparecer aqui, e eu posso salvar isso também para uma outra tabela, né? Mas vai aparecer para cada variável, então eu tenho a variável aluno, vai aparecer o mínimo, o máximo, a mediana, a média, o primeiro e o terceiro quartis, né? Aí aparece a mesma coisa para... curso é caractere, então curso é um tanto diferente, ele só vai falar que tem 50 observações. E para as numéricas ele vai sempre colocar essas informações, mínimo, máximo, mediana, média, primeiro e terceiro quartil, tá? Então, vai aparecer isso para cada variável. Isso pode ser útil, né, para ter uma noção
do que você tem na sua tabela. Outras coisas úteis que vocês podem fazer é, por exemplo, usar a variável length, que dá o tamanho de alguma coisa, e aí fazer um subset aqui mesmo, né? Um each. Aí um each, n geral. Por exemplo, eu quero saber quantos alunos do curso. Deixa eu ver aqui o que a gente tinha em curso. Era A, B, C, D, né? Quantos alunos que o curso é igual a D, tá? Total, né? Contagem. Então, eu tenho aqui, rodei, eu sei que 12 alunos eram do curso D. Isso juntando integral e noturno, né? Se fosse o curso A, ó, 13. Então, essa variável, quer dizer, esse comando aqui, length, eu posso usar ele combinado com o which, né? Para obter informações com relação à contagem de coisas. Se eu quiser uma contagem rápida geral de alguma coisa que eu queira aqui. Por exemplo, se eu quiser saber, uma coisa que seria útil, se eu quisesse saber quantos alunos foram aprovados, né? Então, era NMed, como assim? O R diferencia maiúsculo de minúsculo, tá? Então, tem que tomar cuidado. Então, olha, se eu contar aqui o número de alunos que tiveram a nota média maior ou igual a 6, foram 32. Então, teria aqui 32 alunos aprovados, né? Eu já saberia isso de cara, tá? Então, essa é uma maneira de vocês usarem, né, essas combinações. E, de novo, aqui vocês poderiam ter e alguma coisa, né, que é assim, ou alguma coisa, enfim, tá? Agora, tem um outro jeito de saber, de obter essas informações de maneira mais simples, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui e tem maneiras diferentes de vocês obterem essas informações. Então, deixa primeiro eu mostrar um comando aqui, que vai ser o comando table, tá? Então, vamos fazer um comando table aqui. Table. N geral, vamos supor que eu queira curso por período, eu tinha, né? Ou algo assim, turno. Tá? Vou rodar isso aqui para a gente ver o que aparece, tá? Aparece uma tabelinha aqui que me diz que eu tenho 5 alunos do curso A no diurno, 8 do curso A no noturno, 6 do curso B no diurno, 6 do curso B no noturno, tá? Ou seja, ele me diz qual a quantidade de alunos que eu tenho no diurno e no noturno por curso, tá? Isso pode ser útil. Então, eu posso até salvar isso aqui como table, vou chamar só de TB1, tá? Então, ele salvou nessa variável TB1, que eu vou dar um Ctrl Enter aqui, que é aquela tabelinha que aparece, tá? E depois, se eu quiser, eu posso converter isso aqui para uma matriz ou para um data frame, tá? Mas essa é a variável table, que ela me dá esse tipo de sumarização, que pode ser bastante útil. Vou fazer mais uma aqui, só para vocês
perceberem como isso pode ser usado. Então, vamos colocar... como é que era o nome da variável? Peraí. Grupo, né? Grupo era o que tinha ingressantes e veterano, tá? Então, aqui tem um número de ingressantes no diurno, ingressantes no noturno, veteranos no diurno, veteranos no noturno, tá? Então, e eu posso combinar mais ainda, né? Eu posso combinar isso aqui com um curso, por exemplo. Só que aí a coisa começa a ficar um pouco diferente, né? Aí o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer curso A, contar. Curso B, ele me dá uma segunda tabela. Curso C, ele me dá uma terceira tabela. E curso D, ele me dá uma quarta tabela, tá? Enfim, mas é uma maneira de vocês obterem essas informações. Agora, tem uma maneira melhor, tá? E que, na verdade, ela envolve, vocês podem obter até mais informações do que essas. E tem várias funções ou vários pacotes que tentam lidar com esse tipo de sumarização, tá? O que existe no RBase, que é, enfim, que é o básico ali do R, né? O pacote geral, né? Sem ter sido feito por outras pessoas, é uma função que se chama aggregate, tá? Então, essa é a função, aggregate, tá? E existe também mais de uma maneira de usar essa função aggregate, tá? Uma delas é colocar n geral e aí selecionar as variáveis que você quer agregar. Então, por exemplo, eu quero, digamos, a nota final média, tá? Por curso. Aí eu venho aqui em geral, curso, tá? E aí eu quero a média, né? Eu falei, então aqui, ó, eu venho e coloco fum igual min, tá? Deixa eu rodar isso aqui. Peraí, vamos colocar isso aqui, vamos jogar isso aqui em uma outra tabela. Então, isso aqui é média por curso, né? Então, vou colocar NF curso, tá? Vou jogar isso aqui para uma outra tabela. Vamos lá. Ah, tá. Aqui ele diz que o by must be a list, tá? Eu achava que o by só precisava ser uma lista se eu agregasse ele por mais de uma variável, tá? Mas mesmo por uma ele tem que ser uma lista. Então, eu tenho que colocar aqui list, n geral, curso, tá? Agora, eu vou rodar. Pronto. Saiu para mim essa outra tabela. Olha só, são 4 cursos, tá? E aqui tá a variável que eu pedi, que era o quê? Era a média da nota final, né? Da nota média, né? Chamava N média a variável, tá? Então, o curso A teve em média, né? Os alunos obtiveram em média 6,5. No curso B, 5,75. Curso C, 5,73. Curso D, 5,125, tá? Beleza. Eu poderia ter feito essa tabela por mais de uma variável. Então, eu venho aqui e coloco que a lista que eu quero é por curso e por turno. Turno, tá? Turno eu tenho turno diurno e noturno, né? Então, aqui eu vou colocar curso turno, tá? CT. E vou usar a função min,
ainda, tá? Tá aqui, então chama NFCT, tá aqui. Tá? Então, agora, ele coloca aqui o grupo 1, né? O grupo 1, que seria a turma A do diurno, teve em média 7. Turma B do diurno, média 4,58. Turma C do diurno, média da nota 6,25. Tá? D do diurno, 4,81. Aí, A do noturno teve, em média, 6,18, né? 1,875, tá? 19 quase. E assim por diante, tá? Então, essa é uma maneira legal de sumarizar as informações. Nessa tabela que a gente tinha, essa tabela N geral, não tinha nenhum número faltante, tá? Tipo, aqui não aparece nenhuma célula vazia, nenhuma célula com NA, not a number, né? Mas poderia ter. E o que aconteceria? Se a gente tivesse calculado essa função média em uma célula, em uma coluna que tivesse um número faltante, a resposta seria faltante. Então, é sempre legal, né, colocar, quer dizer, dependendo do que você quer, né, colocar NA, RM igual a true, tá? Basta colocar um T aqui, tá? Então, NA, RM igual a true. O que ele está fazendo? Ele está removendo as células vazias. O que acontece? Vamos supor que eu tivesse... eu tenho 50 observações. Se 2 delas fossem vazias, eu estaria calculando a média, quando eu coloco aqui NARM igual a true, eu calculo a média nas 48 restantes, tá? Se não, ele inclui esse not a number e vai me retornar vazio de média, tá? Que pode ser que não seja o que a gente quer, tá? E só para mostrar, a gente poderia colocar aqui desvio padrão, por exemplo, tá? Não precisa ser a média. A gente pode colocar aqui desvio padrão, que é SD, tá? Então, vou fazer nessa menorzinha aqui, tá? Então, agora isso aqui é o desvio padrão da variável nota média, tá? P por grupo, tá? Poderia ter colocado aqui máximo, mínimo. Vou colocar aqui, então, máximo. Máximo por curso, né? Opa, deixa eu só mudar o nome da tabela aqui. SD, então aqui vai ser max. Tá? Então, ó, o máximo a nota máxima no curso A foi 10, no curso B foi 10, no curso C foi 8,5, no curso D foi 8, tá? Então, é uma maneira de obter informações sobre a base de dados na qual você está trabalhando. E isso é muito útil, tá? Bom, eu acabei de ver que a aula já está ficando longa de novo. Eu só queria mostrar, eu falei que tem mais de uma maneira, né, de usar esse comando. Então, uma outra maneira de usar esse comando é assim. Vou fazer, então, a mesma tabela NF curso, mas agora eu vou escrever ela de outro jeito. Então, é nmed, aí eu coloco o tiozinho aqui, tá? E aí eu coloco, o que mais? Eu tô querendo por curso. E aí eu coloco o nome da tabela que eu tô utilizando, a tabela original. É a mesma, tô escrevendo o mesmo comando, né? Só que de maneira diferente. Ah, tá, e eu tenho que colocar a função, lógico. Quero a média, min,
tá? Vou colocar um NARM igual a true, tá? Agora sim, então, vou abrir as duas aqui só para vocês poderem comparar, ó. Então, essa é a que eu criei agora, NF curso 2, e essa é a NF curso, tá? A única coisa que tem de melhor nessa segunda maneira, né, é que aqui aparece curso e NMed, ao invés de ficar grupo 1 e X, tá? Mas assim, também tem maneiras de vocês renomearem essas variáveis aqui, grupo 1 e X. Eu ainda pretendo mostrar para vocês como renomear a coluna, né, de uma tabela, tá? Mas é isso, gente. Então, são duas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Utilizar o mesmo comando. E eu pretendo ainda mostrar uma outra função de outro pacote que faz coisas semelhantes, tá? Mas vou fazer isso na próxima aula. Até mais, gente. Tchau, tchau.